Olá, meus queridos amados, meus irmãos em Cristo, mais uma vez seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa quarta-feira, dia 9 de junho, nós estamos nessa 10ª semana do tempo comum e hoje a nossa acolhida nesse nosso tema que hoje nós temos não deixe a felicidade do mundo lhe tirar a confiança em Deus. Sabemos que a rapidez, a pressa, a velocidade, o ligeiro, necessidade intensa de atingir um objetivo, depressar-se, precipitação que é uma pressa irrefletida, reagir sem cautela. Hoje, quem não é assim, né? Quem não é assim? A pressa muitas vezes pode ser uma cilada do espírito do mal para nos fazer agir rápido demais e pegar-nos no momento de impreocupação, sem confiança, sem oração, sem o discernimento. Assim analisamos então como que estão nossas orações. Na maioria das vezes, as nossas orações saem de nossas bocas não acompanhada ao ritmo da nossa alma. Tudo muito veloz, quando não muito mecânico, repetitivo. Quando olhamos para essa realidade em nossas vidas, o que parece que somos? Podemos dizer que viramos robô? Ligamos então um botão automático em nosso corpo que diz oração, aperta o botão e começa a orar. Percebemos claramente que na maioria das vezes nós estamos mais ligados no mundo e praticamente desligados para Deus. Por isso que devemos restaurar a nossa confiança em Deus, que é a atitude mais acertada que podemos ter. Isso porque essa confiança nos dá segurança, nos dá alegria, nos dá força para enfrentar qualquer desafio que esteja na nossa frente. A vida espiritual requer que nós confiança e tranquilidade, mas elas podem ser roubadas pela agitação se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos realmente em confiança em Deus. As nossas orações elas precisam ser faladas com entendimento. Necessita de paz interior que nos permite compreender a resposta das nossas orações. Não é simplesmente nós ficamos falando. Nós temos que dar uma pausa, escutar também. Toda pressa, ela furta de nós a compreensão do amor de Deus. Toda vez que nós fazemos orações rápido, nós não compreendemos o amor de Deus. Observa, faça essa experiência, analisa. Isso tudo está tirando o que? A confiança em Deus. Está retirando essa que nós falamos e depois nós olhamos e vemos que praticamente nada aconteceu. É porque nós retirou de nós essa confiança. Foi roubada de nós essa confiança. Por isso que muitas vezes nós não compreendemos quando Deus nos fala. A compreensão deste amor de Deus por nós e consequentemente diminui mais e mais a confiança em Deus. Pois nós não analisamos onde estamos pisando, o que estamos falando, nós não sabemos o que nós estamos vendo, o que estamos escutando, nem a circunstância dos nossos atos. Deus é bom,
Deus é fiel. Ele nunca desampara, nem abandona aqueles que confiam nele. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. É assim que nós temos que ser. Rezarmos a Deus, conversarmos com Deus, mas também escutamos. Meditamos as palavras que falamos, para que ao meditar as palavras nós podemos compreender o que Deus está nos falando. E assim nós vamos entender mais e mais essa presença do nosso Senhor em nossas vidas. E é assim que nós queremos sempre agradecer. Agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando com as leituras, com as reflexões. E assim possamos sempre rezarmos, levarmos para Deus as nossas orações. Neste momento possamos então rezamos e vamos meditando as palavras. Nós vamos agradecer a Deus. Senhor Pai amado, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Pai amado, as nossas falhas. Fortalece a nossa fé, Senhor Deus. Fortalece a nossa fé por muitas vezes tão tímidas. Ajuda-nos, ó Pai, a refletir, a compreender o vosso amor por nós e em todas as circunstâncias de nossas vidas. Assim, ó Pai amado, lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes de nós mesmos de ter algum pensamento como o de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória, que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério a serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 98. Santo é o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Exultai, ó Senhor nosso Deus, e prostai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Santo é o Senhor nosso Deus. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Santo é o Senhor nosso Deus. Respondieis a eles, Senhor nosso Deus, porque éreis um Deus pacientes com eles, mas sábieis punir seu pecado. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas.
Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, nem que tudo se cumpra, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer uma só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados, hoje a nossa reflexão nessa quarta-feira, dia 9 de junho, na nossa primeira leitura, Paulo ele manifesta o seu entusiasmo pela nova aliança, o dom da Santíssima Trindade a cada seres humanos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos convidam-nos a entrar na sua intimidade, a participar da sua vida divina. Por isso que os apóstolos, ele não cabe em si a pensar o que foi tornado ministro dessa aliança no Espírito, o que lhe permite ter a confiança diante de Deus por meio de Cristo. O dom da nova aliança repete-se especialmente na Eucaristia, onde o sacerdote ele repete as palavras de Jesus Cristo. Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Vós sois uma carta de Cristo. Por isso que Paulo ele escrever essa carta aos Coríntios, ele confia a todos o mistério, escrita não só com tinta, mas com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Não na tábua de pedra, mas na tábua da carne, que vossos corações. Essa confiança que Paulo refere-se para nós hoje, nesse versículo 4 da primeira leitura, confiar-se em si mesmo como servidor do Evangelho, é confiar nos irmãos da comunidade, é confiar nos irmãos na igreja, é confiar em Deus Pai, é confiar em Cristo, é confiar no Espírito Santo. O apóstolo ele acredita firmemente no poder de Deus, no seu ministério, na docilidade, na disponibilidade da comunidade para receber as mensagens. Não como incompreensão de julgar as situações transitórias, mas depois dele afirmar-se a confiança, os fundamentos que é feita nessa aliança com o Espírito Santo que nos dá a vida. Por isso que eles mostram também como que é o sentido da antiga aliança, dizendo que é melhor do que a antiga aliança, porque simplesmente é falado pela letra escrita, mas ali é Deus que imprime na própria carne essa aliança que é feita com cada ser humano. E também ele continua afirmando a sua identidade neste ministro, nesse ministério que ele é apto a fazer, mas sempre é respaldado pela presença do Espírito Santo, essa nova aliança, nessa perfeição que nos leva a compreender a antiga aliança, que nos leva a entender e permanecer na verdade. Essas são expressões que nos indicam que Jesus está para dizer sempre a verdade. Quando Jesus diz dessa forma, em verdade vos digo, é verdadeiro, é digno de fé. Jesus esclarece a sua atitude e dos seus discípulos perante a antiga lei. Ele não modifica e nem amplia, ele simplesmente ressalva, ele dá uma confiança nessas duas alianças, mostrando porque simplesmente é com Cristo que temos a verdadeira aliança feita. Não se trata de abolir e não se trata de aperfeiçoar, como várias vezes é registrada para nós no Evangelho. Alegremos sempre também com essa nova aliança oferecida na Santíssima Trindade, que nos leva à igreja, aliança que nos renova todas as coisas, que nos põe na verdade na vida, que nos mostra e nos leva a compreender o que Jesus deseja para nós. Nós tornamos então participante dessa vida, participante também, não podemos dizer, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo.
Sim, é nessa segunda aliança que é feita, nessa aliança de sangue que nós recebemos na Eucaristia. Nós unimos a Cristo. Nós mediamos, o Cristo é o nosso mediador. Cristo nos leva a compreender tudo dessa forma. Mais uma vez, Paulo ele compara a antiga aliança com a nova aliança. A antiga aliança, fala Paulo, que ela foi escrita na tábua de pedra. E uma clara, vamos dizer, com uma alusão à aliança lá no Monte de Sinai, quando Deus cravou na pedra os mandamentos da igreja. A lei que o Israel tinha que obedecer para permanecer na aliança. Essa é a aliança da pedra que Paulo põe nessa nova aliança do Espírito. E a primeira se trata mais precisamente de uma transformação do coração. Deus dá-nos um coração novo, nele infunde em nós o Espírito Santo novo, o Espírito de Deus. Ele é a nossa nova aliança. Ele é a nova lei do interior. Já não se trata de uma lei feita de mandamentos exteriores, mas de uma lei que consiste no impulso interior, no gosto em fazer as vontades de Deus, no desejo de corresponder em tudo ao amor que vem de Deus, que nos guia para Deus, um amor que nos torna participante da vida na Santíssima Trindade. Por isso que Paulo mais uma vez diz, é o Espírito da vida. Essa nos mostra que a questão que se trata de um preceito e não é necessário observar. Não é questão de provocar, é necessário observar para que assim possamos entender. É o Espírito Santo que nos mostra a vida, que nos torna-se capazes de compreender a vontade de Deus. A vontade é divina, que ela sempre é vivificante, ela sempre nos leva à vida. O Espírito, mais uma vez, é essa vida, é esse dinamismo interior que nos impulsiona nessa nova aliança, que nos faz nós vermos a aliança que foi feita com Cristo, neste amor infinito que se encontra no amor de Deus. Mas o Senhor sempre coloca para nós nesse sentido, para que nós possamos nunca comparar, mas sempre olharmos com o amor de Deus, que nós compreenderemos como que essas alianças que foram feitas. Assim possamos então traduzir os pensamentos de Paulo no termo que nós podemos compreender como uma mentalidade no dia de hoje, que poderemos colocar suas palavras do seguinte modo: se tens umas palavras superficiais, cores de risco que bloqueiam a vitalidade do espírito, portanto, se nós avançarmos na profundidade da criatividade espiritual, também nós nos unimos a Jesus Cristo, que nos leva a compreender o verdadeiro significado das palavras de Deus, isto é, a um amadurecimento da liberdade, da obediência e de testemunho de sermos servos, sermos filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. É esse que é o verdadeiro significado dessas alianças que o Senhor nos mostra nesse dia de hoje. Aliança é nós amarmos a Deus e deixarmos Deus nos guiar da melhor forma possível na presença do Espírito Santo. Queridos amados irmãos de Cristo, que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sua bênção sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.